Flamengo recusou 98 milhões pelo Pedro. Será que tá certo? É isso mesmo. Você, sendo BAP, aceitaria os 90 milhões pelo Pedro e venderia ele para o Catar? Ou você acha que ele, no elenco e no esquema do Felipe Luiz, é uma peça fundamental? Deixa aí sua opinião também e aproveita, curta o vídeo. Vamos reagir a esse debate. Ficou ao Flamengo o interesse do Al Rayyan do Catar, que é justamente o clube do Roger Guedes. Diretor de futebol José Boto chegou a conversar com o dirigente do clube do Catar, que sinalizou interesse em pagar 18 milhões de dólares, 98 milhões de reais pelo atacante. O Flamengo, assim como fez em outras negociações envolvendo outros nomes, decidiu que não quis nem abrir conversas pelo atacante, pela saída do atacante rubro-negro, o atacante Pedro, que vem nesse bom momento. Mauro, chama atenção, né? O Pedro, que sempre teve muita qualidade, acho que fez bem para ele até toda essa situação, a cobrança do Felipe Luiz, uma mudança de postura, talvez, do jogador no dia a dia. Vem com bons números e acho que é claro que para o Flamengo não há interesse nenhum em negociar um jogador que vem numa boa fase, como vem o Pedro, né, Mauro? Aí nem tem nenhuma situação de proposta por ele, voltou de uma lesão grave, voltou a jogar há pouco tempo. Então, na realidade, vai seguir jogando. A grande questão do Pedro é ele ter uma participação ativa do jogo sem bola, que foi o tema que gerou as críticas feitas a ele pelo próprio técnico Felipe Luiz, para que ele e o Arrascaeta possam atuar juntos, porque dentro do modelo de jogo do Flamengo, para que eles dois joguem, é preciso que os dois participem mais quando o time não tem a bola. E é bom lembrar que o Pedro jogou como titular contra o Grêmio, também contra o Vitória, mas contra o Internacional foi o Bruno Henrique, né? Ou seja, nesses dois jogos, que eram jogos mais pesados, importantes, foi o Bruno Henrique. Então, acho que essa variação vai continuar acontecendo. O Arrascaeta vai ter sempre prioridade, porque é o principal jogador da temporada, o cara que pra mim é totalmente diferente, tá? Quando eu vejo o Felipe Luiz tirar o Pedro e botar o Bruno Henrique, pra mim são coisas diferentes. Assim, o Bruno ali vai fazer a mesma função do que o Pedro, então pra que tirar o Pedro? Pra mim o ideal era colocar um Juninho, alguma coisa da vida. Eu não concordo em si nessa substituição, né? No esquema de jogo, pra ele fazer outra coisa, eu concordaria, mas não é isso que ele tá fazendo. Além de fazer os gols, ele tem as assistências e tudo mais. Então, em alguns jogos, acho que o Felipe vai preferir um jogador mais incisivo ali na marcação da saída de bola do adversário do que o Pedro, né? Eu acho também que é normal, né? O Felipe Luiz faz o que fazem técnicos como o Ancelotti, que falamos há pouco. Técnicos europeus fazem isso toda hora. O cara é artilheiro do time, eventualmente não vai jogar, porque o cenário é outro, tudo mais. E o Felipe Luiz, como eu sempre digo, ele é brasileiro no passaporte, mas é um profissional forjado no futebol europeu. Verdade. E chama atenção, né? Porque há uma série de jogadores que foram comandados pelo Diego Simeone, que segue a carreira de treinador, né? Até o Felipe Luiz chegou a falar sobre isso em uma entrevista para o Marca, sobre vários jogadores que passaram pelo Simeone. Tem o Simeone também como, talvez não no estilo de jogo, mas no método europeu. Por mais que o Simeone seja argentino, tem muito tempo no Atlético de Madrid e vários jogadores que foram comandados por ele hoje são treinadores, e o Felipe Luiz é um cara que tem muito respeito na Europa, conhece muito bem o método europeu e coloca em prática no futebol brasileiro. Acho que é importante também para o desenvolvimento do futebol nacional, né, Marcos? O próprio Saúl, né, que está no Flamengo, já manifestou que quando parar de jogar pretende ser técnico também. Chama atenção, é legal essa influência que o Simeone teve em tantos jogadores que passaram pelo comando dele no Atlético. É isso, galera. Trago também pra gente reagir uma discussão que teve no Charla Podcast, que eu tô trazendo também pra cá, pra gente reagir a respeito de outros clubes implementarem o que o Flamengo fez para conseguir se recuperar, né? É uma discussão muito boa, aonde teve essa discussão no Charla, e vou colocar aqui pra gente reagir. Aplicável? Não. Tem conceitos da administração que você consegue replicar, óbvio que sim. Só que o Flamengo ele se recuperou baseado num aumento de receitas e também em algumas receitas extraordinárias que nem todo clube tem. Quando o Bandeira chega, ele tem 38 milhões de reais da Adidas em luvas que ele herda da administração da Patrícia Morim. Qual é a decisão que o Bandeira toma? Ele vai na Receita Federal e fala, ó, pra vocês verem como essa administração é séria, tá aqui, ó. A gente vai fazer um novo acordo, só que eu já vou pagar uma grande parte com essa verba aqui. Qualquer dirigente usaria para contratar luvas
verbas da negociação de televisão de 2015 e 2016. Todos os clubes receberam. Sim. Todos os clubes poderiam ter usado aquele dinheiro bem usado. O Flamengo, além de usar direito, também recebeu mais do que os outros. O aumento de receita foi muito grande, muito rápido, porque tem muito torcedor. O Flamengo é o cara que traz os patrocínios, né? Isso. No início. Vem com Peugeot, Caixa Econômica também. Então, percebe, tem vários elementos dessa história que hoje já não se repetem. Qual é a decisão inteligente que ele toma? Ele não aumenta o custo no mesmo ritmo. Mas eu discordo num ponto, porque assim, o Flamengo desde sempre já era grande, né? Só era mal administrado. Então o Flamengo tem essa grandeza e esses patrocínios desde sempre grandes, só aplicava o dinheiro de forma errada. Então com Bandeira, para mim, começou a aplicar bem. A gestão também do Fortaleza esse ano não está indo muito bem, mas o Marcelo Paes lá faz uma bela gestão e vem evoluindo o clube, né? E o Fortaleza em si não tem a grandeza que o Flamengo tem, mas o Fortaleza está crescendo. Que ele poderia arrecadar mais, gastar mais e dane-se. Mas ele segura o custo e usa essa diferença para pagar a dívida. 13, 14, 15, reestruturação. 16, 17, 18, começa a investir e apanhando. O próximo passo do Flamengo é essa governança, ela chegar num ponto assim muito profissional na tomada de decisão. O estádio do Flamengo é um risco para essa sustentabilidade, sim? Pode ser se for mal feito. E eu achei um bom sinal o BAP travar e esperar e repensar, eu acho que faz sentido. Se o Flamengo tiver autonomia em relação a camarotes, a patrocínios, ao uso do estádio, ele pode ganhar mais dinheiro, porém tem que pagar pela construção do estádio, que é o grande problema de qualquer estádio no Brasil e no mundo. Assim que eu soube que ele estava paralisando a respeito do estádio, eu fui uma das pessoas que critiquei ele, porque era o que a torcida quer, é o estádio do Flamengo. Mas levando para esse lado, em si ele tem razão, né? A gente vamos analisar em si, ele tem razão. O certo que seria fazer o que o Palmeiras fez, o que outros clubes fazem, né? Trazer um investidor para ficar tanto tempo, né, ganhando dinheiro, e depois esse estádio ser do Flamengo, né? Porque o maior medo também, acredito que seja do BAP, é tornar um Corinthians da vida, aí aquele estádio ali e se afundar em dívidas, né? E a gente já conseguiu resgatar o Flamengo e não é isso que a gente, torcedor, também quer. E principalmente eu acredito que a direção do clube não queira, né? É isso, galera, trazendo esses bastidores relacionados ao Flamengo. Pedir para você se inscrever no canal, também curtir o vídeo e dizer para você que todo vídeo relacionado ao Flamengo eu vou estar trazendo aqui para a gente reagir, para a gente discutir, tá bom? Valeu!